E hoje, irmãos, sinto assim uma carga do Espírito de falar sobre perdão com os irmãos, porque a gente trata muito, especificamente, o perdão, ele é bem mais amplo do que especificamente estamos tratando, mas eu queria falar de uma forma bem abrangente sobre o perdão hoje, que, segundo a revelação doutrinária das Escrituras, o perdão tem muito a ver nossa relação com Deus, direta, nossa relação também indireta com Deus quando temos problemas com nossos irmãos, na comunhão do corpo. Então são duas áreas que nós precisamos observar em que Deus trata com a nossa alma para que o perdão de Deus, que é todos, cheguem a fazer efeitos libertadores e edificantes para a nossa vida. Porque não tem coisa que edifica mais a nossa vida do que o exercício de receber e conceder perdão. Pedir perdão. Veja bem, quando Deus quer salvar uma alma que está perecendo nos delitos e nos pecados, Deus leva a boa nova para a pessoa conhecer. Ali, nesse conhecer, a pessoa identifica que tem que ter fé na pessoa de Jesus, de que ele é o Filho de Deus, de que ele veio em carne, de que ele morreu e de que ele ressuscitou e ascendeu. A nossa fé é por fé. O perdão divino chega na nossa vida quando eu creio e tenho fé de que o sangue do Cordeiro Jesus, ele me liberta de todo o pecado, Deus me concede o perdão divino. Então a minha primeira experiência, a tua primeira experiência com o perdão é na justificação pela fé. A gente quase pouco fala assim no sentido especificamente perdão. A gente fala muito de salvação sobre este perdão. Então esse perdão está embutido, está incluído na regeneração. Mas na verdade a gente precisa ver ele de forma isolada também. Veja que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, eu não tinha direitos, nem poderia desfrutar desse Deus maravilhoso, eu não poderia retornar à esfera do Espírito, eu não poderia ser salvo, nem viver eternamente, porque eu tinha separação por causa do pecado desse Deus que me criou, desse Deus que governa tudo, desse Deus que é dono de tudo. Veja, se eu não uso de um exercício de uma fé, eu não vou ser salvo. Mas se eu usar da minha crença, da minha decisão de fé, de que Jesus é Salvador e Senhor, eu recebo o perdão de Deus. Então, minha primeira experiência neste reino dos céus é o perdão de Deus que é concedido graciosamente a mim e eu tenho que demonstrar apenas fé. E isso, todos os meus pecados, dali para o meu passado, do dia de eu professar essa fé e ser batizado, aqueles pecados são perdoados por Deus para sempre. E a Bíblia diz que esses pecados não são mais lembrados pelo nosso Criador, pelo nosso Deus, e nunca mais Ele nos cobra qualquer tipo de coisas do passado, imputando culpa sobre nós. Ele leva para o mar do esquecimento todas as nossas falcatruas, todas as nossas disfunções de comportamento, tudo que nós fizemos de errado está apagado por causa do sangue de Jesus e o Senhor verdadeiramente me torna reconciliado plenamente
com o meu Deus, o meu Criador. Isto é, pela fé, sou justificado perante Deus. Sou salvo. Amém? Esse é o primeiro perdão, em que nós temos experiências com Deus. Segundo, que eu quero falar. Aí você já é crente, eu também, nós já recebemos o benefício do primeiro perdão, mas aqui na igreja, no reino do céu, nós pecamos todos os dias. Lembram do lava-pés? O que Jesus queria dizer aquilo? Que nós temos que fazer essas coisas aqui na igreja, né? Nós temos que ajudar os nossos irmãos a pedir perdão, a liberar perdão. Nós temos aqui que ajudar os nossos irmãos a sair dos conflitos, sair dos comportamentos pecaminosos. Nós temos que fazê-los crescer, apacentando suas vidas. Mas o lavar os pés também tem algo que nos ministra que refere-se aos nossos caminhos tortuosos depois da salvação, aos nossos pecados cometidos diariamente depois que somos salvos. Neste caso, não é um pecado para uma justificação do meu espírito humano, não. Quando eu peco depois de ser um regenerado, o tratamento, a forma é outra, né? De fazer uma expiação e receber novamente, graciosamente, o perdão divino. Aí nós temos que ir para aquele texto que diz que Deus é fiel e justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E lá está em 1 João, no capítulo 1, verso 8 e 9, onde nós devemos todos os dias revisar o nosso dia para ver se eu não julguei abertamente ou silenciosamente os meus irmãos. Eu tenho que revisar se não fui grosseiro com alguma pessoa que é do reino, um irmão, se eu não fui um pacificador naquele dia, né? Mas eu usei do meu temperamento hostil para machucar irmãos do corpo de Cristo. Eu tenho que examinar essas coisas porque vivemos num corpo onde estamos interligados pela fé e pelo sangue e pela natureza de Deus. Nós somos parte de um corpo e o corpo é um só. Embora sendo muitos membros, eles estão interligados conosco. E no momento em que tiver um comportamento que prejudique os meus irmãos, no fim do dia, antes que as coisas, que o sono chegue à nossa alma, nós precisamos confessar a Deus e restituir aos irmãos os nossos pecados. Então aí diz que nós temos que confessar, pedir a purificação, e a Bíblia diz que temos que nos arrepender. 3 coisas necessárias. O sangue de Jesus ainda está à disposição, sabendo que o confessar o pecado significa que eu tenho consciência de que transgredi a lei de Deus e estraguei o reino, prejudiquei Cristo, ofendi um irmão. Segundo, eu peço a purificação, porque o sangue de Jesus ainda nesta era está à minha disposição para aqueles que confessam. Quem confessa é porque sabe que errou e foi purificado, agora então Deus vai proporcionar o arrependimento, capacidade de você não repetir aqueles erros mais que vem do Espírito Santo, porque a comunhão com Deus interna foi reatada com você. Então agora Deus vai estar à disposição para te ajudar a não ser mais grosseiro, hostil com os teus irmãos. E não permitir que tu peque para estragar a obra de Cristo. Porque você não pense, irmão, que você é uma ilha dentro da igreja. E que se você andar certinho, os demais não importa.
os teus erros, estraga o que Deus está edificando, ofende Cristo, estraga, atrapalha esta obra que Deus está edificando. No Salmo 66, 18, está escrito: se eu no meu coração contemplar a vaidade, achar que eu sou bom e que tenho razão, por isso que eu posso botar todos na linha, achar que eu sou perfeito, isso é uma soberba da vida, isso é vaidade, isso é orgulho. E no Salmo 66, 18, Deus diz: se eu ficar me autocontemplando, me achando bom e perfeito, e escarnecendo e ofendendo, agredindo os meus irmãos, o Senhor não vai ouvir as minhas orações. Porque o conceito formado que eu tenho a meu respeito é meu, não é de Deus. Eu tenho que olhar para a orientação, a instrução da palavra para saber como eu estou, e não eu emitir um conceito sobre a minha vida. Amém? Não importa o que eu sou e penso e faço, eu tenho que estar de acordo com a verdade para agradar Deus e ser perfeito para Deus na obediência. Então, geralmente o crente fica em débito com Deus na segunda área do ensino do perdão. A primeira é graciosa e não cobra. O Senhor não pede para te fazer nada, só a fé. Basta crer. Segundo, tem que confessar, pedir a purificação. Reconciliando vem o arrependimento pela capacidade do Espírito. E a restituição com os irmãos, né? Então aí na outra área do perdão, que entra especificamente, se relaciona com os irmãos na comunhão do corpo, que está tudo interligado, na verdade. Quando eu ofendo pessoas, eu tenho que pedir perdão para as pessoas. Quando eu magoo pessoas, eu tenho que pedir perdão para as pessoas. Quando as pessoas me ofendem agora no corpo de Cristo, eu tenho que liberar perdão para essas pessoas. Então são as 4 faces de tratamento divino com relação ao perdão com as nossas vidas. Justificação da alma e atacar e ser atacado. Como eu devo reagir nessas 4 faces do perdão. Então, muitas vezes a gente falou sempre das que trata entre a comunhão do corpo, né? Se eu sou ofendido, eu vou lá e oro, libero e abençoo o meu ofensor. E Deus já reata a sua comunhão comigo e com o corpo. Se eu sou o ofendido, eu só oro e libero, né? Mas se eu ofendo, Deus requer que eu vá até o meu irmão dizer que tipo de maldição lancei sobre ele naquele dia, porque um pecado é maldição, é amaldiçoar os irmãos, né? Ofender é amaldiçoar os irmãos. E Deus diz: não amaldiçoeis. Ele manda abençoar os irmãos, né? Então, esses são os ensinamentos doutrinários da nova aliança que rege as leis divinas que nos leva à glorificação. Mas se você observar esses 4 pontos do pecado, da área do perdão, a área mais negligenciada são 2. Eu quero citar aqui para que os irmãos revisem isso que eu vou falar agora. A que está relacionada à confissão dos pecados diariamente. Compara com Deus, né? Segundo, quando a gente ofende, a gente não se humilha para pedir perdão. E quando vai fazer um pedido de perdão, seja pessoal, presencial ou público, a gente fica abreviando a maledicência, fica abreviando, ocultando as coisas horrendas que fizemos e falamos, e
as pessoas que estão escutando essa restituição, por causa do orgulho, não querem se humilhar, né? Não querem reconhecer que são fracos e pecadores, e então eles procuram assim fazer uma descrição do pecado cometido de forma amena, com palavras mais, falando em contextos, né? Falando assim de forma genérica. Ofendi tal pessoa, eu estou aqui para pedir perdão, né? Quando é público, geralmente é nesse tom, nessa tonalidade que nós agimos. Quando é pessoal, às vezes eu tenho visto como é feito e procedido. Olha, irmão, eu não sei se eu te ofendi ou não te ofendi, se eu te magoei ou não te magoei, mas na verdade ele sabe. Mas ele diz, olha, eu quero que tu me perdoe aí se eu errei com você. Mas se tu sabe, por que tu não cita para quebrar o teu ego, irmão? Porque tu quebrando o ego, tu agrada a Cristo. Deus te usa mais, Deus te abençoa mais. Por que tu fica protegendo este homem horrível, chama-se velho homem, que já está desmascarado, destruído, acabado para sempre? Tu fica guardando a imagem dele, coisa mais feia. Porque você não diz que foi fraco, que tu não tem paciência, porque tu não diz que tu errou, que tu disse um horror de nome feio, que você amaldiçoou o teu irmão. Diz para ele. Aí Deus vai ver a tua sinceridade, Deus vai ver realmente que você sentiu um peso na tua vida, tu te sentiu realmente culpado. E Deus então terá toda a liberdade para fazer uma restauração maravilhosa nessa questão da restituição do perdão. Agora, em 1 João, no capítulo 1, é diferente a conotação da nossa preservação do velho homem. A gente acha que os pecadinhos que eu cometi hoje não são necessários confessar. Afinal de contas, são tão pequenas coisas, né? Porque o pecado de ego, o crente costuma absolutizar. Não é problema para Cristo. Então não precisa confessar. Então, irmãos, queria que você analisasse esses 4 pontos aí, para que teu relacionamento com Cristo e na comunhão do corpo seja mais saudável, e o Senhor não venha privar você da graça, que o Senhor não venha privar você das bênçãos materiais. Olhem para o teu coração agora e veja isso. Isso não é eu que falo, é o Senhor que quer assim. Amém? Eu citei as palavras aqui, né? Mateus 6,15, a condicional do Senhor, 1 João 1,9, 8 e 9, Romanos 3, 24, 25, 26, 27, Romanos 6, versos 6, 7, 8, 9, 10, Gálatas 2,20, 1 Coríntios 12, né? Do 9 em diante, Gálatas 5, né? Do 22 em diante, olhando a do 16 em diante também, aí você vai ver como está o teu tipo de relacionamento com Deus e com os irmãos, porque o apóstolo Paulo nos deu uma lição grandiosa, quero dizer para você. O Espírito Santo deu uma lição grandiosa, um verdadeiro seminário num versículo, uma pequena passagem da Bíblia que está em Atos capítulo 9. Paulo se dirigia para Damasco para chicotear, para agredir, prender e até matar crentes que faziam parte do corpo de Cristo. De repente, uma luz do céu brilhou sobre o ignorante Paulo. Não era consciente aquilo,
era uma ignorância. É por isso que ele se tornou o apóstolo depois disso. Porque ele era, na verdade, ele tinha um erro da sua cegueira religiosa. Não é o nosso caso, nossos erros são conscientes contra Cristo. Mas ali, o que eu quero mencionar nessa experiência, que foi um verdadeiro seminário, de um aprendizado, que quem bate nos filhos do reino acerta contas com o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que, diante de qualquer tipo de afronta, o Senhor ministra no meu coração que não é para me revidar, reagir, e eu tenho conseguido isso pela graça de Deus nesses últimos anos. Eu aprendi que minha justiça é Cristo. Então, se alguém acha muitos pecados, deformidades, problemas na minha vida, eu procuro escutar tudo o que a pessoa falou ofensivamente, escuto, levo aos pés do Senhor para ver realmente o que o Senhor vai me iluminar daquilo que a pessoa falou, se tem procedência da parte de Deus, que o Senhor me ilumine. Eu confesso, eu peço purificação e peço arrependimento e procuro não errar mais, porque a gente tem que escutar às vezes o que as pessoas nos dizem. Às vezes tem algo que é verdadeiro. Isso não exime o erro que ele está cometendo, não exime ele da culpa e do erro que ele está cometendo diante de Deus. Mas talvez Deus aproveite essas oportunidades para nos levar a um conserto com Deus. Então, é uma coisa muito interligada, associada, tipo de uma máquina que tem várias engrenagens. A gente tem que aproveitar todas as nossas experiências para melhorar a nossa condição de servo para com Jesus. E não quero ver os meus irmãos, de forma alguma, sofrendo essas privações. É por isso que Deus nos ensina como proceder corretamente. Que Deus abençoe a todos. Louvado seja o Senhor. Amém. Pela fé, sou justificado perante Deus. Sou salvo. Amém?